Hoje, nós vamos dar início ao preenchimento do instrumental de ciências humanas. Como foi combinado, você vai pegar uma folha de caderno, vai escrever na primeira linha o seu nome. Abaixo, você vai colocar todas as situações enumeradas. Por exemplo, a competência 1, ela é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situações. Dessa forma, você vai escrever no seu caderno competência 1, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai fazendo o preenchimento dessas questões, situações, de acordo com a numeração. Então, eu vou começar agora a leitura das situações que fazem parte da competência 1. A situação 1, reconhecer os elementos que compõem a minha cultura. Pensar em elementos que compõem a cultura de um lugar, nós estamos falando de características comuns daquela região, características de manifestações artísticas, características de manifestações folclóricas e até mesmo de costumes culinários. Então, na situação 1, você vai escrever aqui quais são os elementos, que compõem essa cultura na região do Cariri ou onde você mora, que são característicos próprios dessa região. Na situação 2, você vai identificar a influência de outras culturas no meio em que vivo. Nós somos um país composto, por influências culturais de vários migrantes que aqui chegaram no período da colonização. Migrantes italianos, japoneses e alguns migrantes do continente africano. Então, esse povo, quando vieram dos seus países, eles trouxeram costumes que eram próprios dos seus países e o que eles contribuíram dentro da nossa cultura. O que eles trouxeram de lá que nós utilizamos hoje também como parte da nossa cultura. Então, são influências que vinham de um outro país e que agora também faz parte da nossa cultura. A situação 3 diz o seguinte: reconhecer o valor da cultura da minha região. A cultura da nossa região, ela tem um valor muito grande para os indivíduos e para a cidade. Qual é a importância das características culturais por meio de manifestações artísticas e folclóricas que são importantes para o indivíduo? E por que elas são importantes? Por que é importante a valorização da nossa cultura, como o forró? Por que a gente precisa valorizar essa cultura e por que isso é importante para nós? A situação 4, reconhecer os elementos culturais da minha região e do meu país como patrimônio. Então, vamos pensar, patrimônio são as riquezas que eu tenho. As riquezas que eu tenho na minha casa, na minha vida, são patrimônios. E quando a gente pensa em cidade e região, quais são as riquezas que tem nessa cidade, que deve ser bem guardada e que são conhecidas nacionalmente? Há o patrimônio material e o patrimônio material. Material são as construções, como prédios, e material são as manifestações que são bastante conhecidas, e que a gente preserva como riqueza. Se a gente pensar em Juazeiro do Norte, que riqueza nós temos aqui que é conhecida nacionalmente? A questão 5, ou situação 5, diz o seguinte: identificar ações dos governantes em prol da cultura brasileira, local ou nacional. A gente vai escrever aqui na situação 5 o que o governo tem feito para a divulgação da cultura. O que o governo tem feito para a preservação da cultura? Quais são os investimentos do governo que vem em prol da cultura, A 6ª situação, definir minha raça e minha cor. Pensando no Brasil, um país que recebeu migrantes de vários lugares, mas que também fez uma mistura de raças, então nós podemos dizer que a nossa raça é uma raça pura. Se nós temos aqui a composição da
raça brasileira ou a formação da raça brasileira por diferentes etnias. Então, você vai dizer aqui qual é a raça que nós temos e a raça que nós pertencemos. E a cor, você é quem se define na sua cor. Qual é a cor que foi definida para você ou você se definiu? Né? E aí você vai escrever aqui qual é a sua raça e qual é a sua cor. A situação 7 diz assim, ó, respeitar diferenças culturais entre as regiões do meu país. Quando nós falamos de Brasil, um país extenso, com várias regiões, nós temos características culturais diferentes. E aí as características culturais da região Nordeste é diferente das características culturais da região Sul, Sudeste, Norte. E o que eu faço para respeitar essas culturas? Quando as pessoas vêm da região Norte para cá, como é que eu respeito a cultura dele, que é diferente da nossa? Ou nós vamos para a região Sudeste, São Paulo, vai muito nordestino de São Paulo, e aí a nossa cultura é completamente diferente da cultura de lá. E como é que eu respeito essa cultura, né? E como é que eles devem respeitar também a nossa cultura? A situação 8 aqui, na situação 8, incluir pessoas com outras culturas no meio em que vivo. Vem muito aqui para a região, pessoas gaúchas, lá do Rio Grande do Sul. Ou vamos dizer que chegou pessoas aqui da região norte. Então, como é que eu faço para incluir essas pessoas dentro da minha cultura? Como é que eu faço para que essas pessoas se sintam incluídas e aceitas dentro da nossa cultura? Então, vou colocar aqui a aceitação que eu faço para as pessoas que vêm com outra cultura de um outro lugar. Assim, a gente conclui a competência 1.